Vamos falar sobre Man of Tomorrow, DCU, cronologia de eventos e sobre o Jon Stewart ser experiente quando ele estiver na Liga da Justiça, quando ele estiver em Man of Tomorrow, já ser o Lanterna Verde meio que estabelecido. Vamos falar sobre tudo isso, idade dos personagens. Siga nas redes sociais Terra Zero DC, Instagram, TikTok, lá tem vídeos, tem notícia. Curta lá os conteúdos, dê uma força por lá também. Muito obrigado aos membros, os Bat-membros e os Super-membros que apoiam o Terra Zero e ajudam a financiar aqui o projeto. Se torne membro como eles, caso você possa, a partir de R$ 4,99. Bom, o Jon Stewart foi dito, pelo Chris Mundy, que vai ter duas linhas do tempo em Lanternas. Eu fiz um vídeo sobre isso, de tudo que ele falou. Ele deu uma entrevista para Entertainment Weekly, o showrunner da série, o próprio Chris Mundy, e ele diz que são duas linhas do tempo essa série. Então é exatamente como True Detective. Você tem eles contando no presente o que aconteceu no passado, toda aquela investigação, daquela parada meio sinistra, que tem uns voodoo na árvore, essas coisas do tipo. E aqui no Lanternas vai ser uma parada nesse template. Então a gente vai ver o Hal e o Jon em 2016, e depois a gente vai ver o Hal e o Jon em 2026. No teaser, deu a entender que todas as cenas que os dois estão juntos, não todas as cenas do teaser, mas todas que eles estão juntos, é no ano de 2016, ou seja, 10 anos atrás. E o Jon Stewart, ele é o Lanterna Verde que foi escolhido para ser o suplente do Hal Jordan, pelos Guardiões. Os Guardiões pediram um substituto pro Hal Jordan, E aí o Chris Mundy fala, o anel escolhe o seu portador, enfim. E aí pode ser que aconteça uma coisa meio absurda, só que talvez o Jon Stewart não precisa ver o Hal Jordan morrer para ele ter o domínio do anel. Assim como a série já tá mostrando que o Hal deixa ele usar o anel às vezes. Você vai meio que mostrando isso aos poucos. Essa é uma adaptação assim um pouco diferente. Mas ao mesmo tempo também, o Jon Stewart, ele tem no presente 30 anos. Por que eu falo isso? Porque o ator tem 30 anos. Então, é como se os flashbacks do passado, de 10 anos atrás, ele tem uns 20 e pouco, uns 20 anos, 21, 22, e aí ele vai ter mais ou menos uns 30, 31, 32, quando tiver na linha do tempo aqui normal, a regular, aqui no presente. O Superman tem 30 no primeiro filme, o James Gunn confirma isso. Então, o David Cornsett também tem 30, acho que ele tem 31 ou 32, não sei. E no filme ele interpreta um Superman de 30 anos. O ponto é, o Jon Stewart ele não vai ser experiente. E aí tem a teoria, que eu até trouxe aqui o visual do Aaron Pierre, que ele postou uma foto no Instagram dele, tinha uma música ali do Notorious Big, que é durante o período de gravações de Man of Tomorrow. Tá confirmado em Man of Tomorrow, certo? Vários veículos de comunicação confirmaram ele. E, pelo que parece, ele vai usar um cavanhaque nesse período do presente, nessa linha do tempo de 2026, para você dar aquele aspecto de ser um cara mais maduro. No visual você já mostra isso, E aí, o ponto é, o Jon Stewart, ele não vai ser um lanterna super experiente, ele vai ser um lanterna muito no seu auge, O Superman vai estar no auge, o Lanterna Verde, o Batman talvez, a Mulher Maravilha é imortal, vai ter os outros personagens vindo, depois um Flash, enfim. Então, eles têm todo o lance de construir o DCU através de eras, e através de linhas do tempo não lineares. E aquilo que eu falo pra vocês, não vai ser confuso. E não tá confuso até agora. O Jon Stewart, nos filmes do Superman, a gente vai ver, provavelmente, um traje verde, Provavelmente, é o que eu espero. Eu vou tomar um susto se eu ver ele com a roupa da Gangue da Justiça. Aí eu acho que é uma cagada absurda, visualmente falando, certo? Porque aquilo, o visual da Gangue da Justiça ninguém gostou. Acho que nem os figurinistas do filme gostam, certo? E aí é aquilo que eu falo pra vocês. O James Gunn escuta críticas. Espero que ele escute as críticas aqui do visual desses personagens do primeiro filme e não faça igual. Imagine o Jon Stewart, que, é o casting perfeito visualmente falando, que é o Lanterna Verde pra ser da Liga da Justiça, o principal Lanterna Verde até então, que vai estar no seu auge usando um traje desse. Não é um puta desperdício. Eu prefiro o traje verde musgo da série. Então, os personagens do DCU que vão integrar a Liga da Justiça em um futuro não tão distante, eles têm uma idade parecida, certo? O Superman, o Jon Stewart, o Superman David Cornsett já existe há 3 anos no filme dele. O filme dele se passa em 2025. Então, dá pra falar que hoje ele existe há 4 anos já. E o Lanterna do Jon Stewart, em 2016, começou o treinamento dele, mas não significa que ele assumiu o manto em 2016. Pode ser 2017, ou ele é o Lanterna oficial que substituiu o Jon desde 2017 pra frente, ou no meio de 2016, a gente vai ver. E aí a gente vai ter uma noção do que são esses personagens. O Guy Gardner já é o Lanterna Verde há um bom tempo, entende? Então não tem um padrão assim, olha,
O Superman precisa ser o primeiro meta-humano, não tem uma regra, tá ligado? Você não precisa ficar seguindo o cânone dos quadrinhos. Ó, começou em 1938, aí 39 é o Batman. Não, tipo, você tem um padrão de você trazer os atores com a mesma idade. Isso é importante, entende? O que não é plausível é você ficar pegando um ator de 60 anos, 50 e poucos anos pra ser tipo Batman, por exemplo, entendeu? Isso não faz muito sentido. Então, para as pessoas que estão com dúvida ainda, a série dos Lanternas Verdes, o teaser esconde muita coisa. Então a gente vai ver o John em Man of Tomorrow. Provavelmente a outra linha do tempo vai mostrar o Hal Jordan meio que aposentado, né? Eu acho que o Kyle Chandler vai ter a barba na linha do tempo do presente. E talvez nos teasers, né? O próprio trailer, quando eles for lançar de novo, esconda isso, mostre só o passado, porque o trailer faz isso. Vocês pegam os trailers do Caso do Dragão, por exemplo, agora eles estão querendo mostrar mais, né, por conta da Batalha da Goela e tal, mas eles mostravam muito pouco. E a HBO também, eles mostravam muito pouco. Você fala, mano, isso aqui é o primeiro e segundo episódio só, entende? E são 8, então o Lanterna são 8 episódios, eles devem ter mostrado o primeiro e o segundo episódio só. Momentos pequenos, entendeu? Então, o Guy Gardner deve conhecer o Lanterna do Hal Jordan durante a série, entende? A gente vai ver como que eles vão fazer tudo isso. Eu tô bem empolgado pra ver o John interagindo com o Superman, sabe? São personagens assim que eles são membros que vão fundar a Liga da Justiça, né? Alguns deles, né, que vão estar na Liga, não fundar especificamente, e eles vão começar a interagir em Man of Tomorrow. Man of Tomorrow também provavelmente vai ter a Supergirl. A Supergirl é aquela personagem que provavelmente ela vai estar no Man of Tomorrow porque a caminhada, a jornada pra chegar ao Man of Tomorrow também tem o filme dela. Você fez o Superman, certo? Então você fez o Superman, depois você fez antes o Creature Commandos, Pacificador, no mesmo ano do Superman, e aí depois você vai fazer Supergirl, você vai fazer Lanternas, Cara de Barro. O próximo filme é o Man of Tomorrow, a próxima produção em 2027 é o Man of Tomorrow. Então faz sentido você preparar produções para chegar até o Man of Tomorrow. Lembrem-se, o DCU não tem uma linha do tempo linear, é uma linha do tempo que vai variar do passado, talvez o futuro, talvez, tipo, o Senhor Milagre vai ser uma série que talvez vai mostrar alguma coisa no passado. Talvez, não sei. Paraíso Perdido ano passado, não tenho dúvida disso, entende? Então vão ter algumas dessas produções e a gente vai ver ao longo do tempo. Tô bem esperançoso aí pra Lanternas, eu gostei de tudo que eu ouvi sobre a série. Acho que a galera vai criticar o visual, mas no fim das contas elas vão comprar a série. Eu vi muitas pessoas falando, pô, não era isso que eu esperava, não era isso, não era aquilo. E é aquilo que eu falo pra vocês, o DCU vai ser isso. Você nunca vai esperar o que vai ser a próxima produção. Pra bem ou pra mal. Agora, se vai ser bom, a gente vai ter que assistir. Se vai ser ruim, a gente vai ter que assistir pra saber. O DCU é um universo sem fórmula. Um universo sem fórmula no qual eles não vão seguir o padrão que o MCU segue. Algumas coisas vão ser parecidas, tipo, filme pipocão pra todo mundo, vai ter que ter também. Não que vai ser a fórmula do MCU, mas, enfim, um filme pra todos. Vai ter cena pós-crédito, talvez? Provavelmente. Vai ter o hype de filme de super-herói. Olha, o personagem apareceu aqui, apareceu ali. Agora, o que não vai ser igual é todo o resto, entende? Que é a fórmula, que é o jeito de abordar as produções, o jeito de abordar as suas séries, o jeito de abordar as suas animações, o jeito de conectar tudo. O MCU, até onde eu sei, né, eu posso falar besteira, não tem animação canônica. Ou pelo menos não tinha antes, nos 10 primeiros anos não tinha. A DC vai ter. É interessante pensar que o caminho que a DC tá seguindo vai ter essas pessoas que vão estrear um monte de coisa. Vai estrear a série do Paraíso Perdido, igual eu falei. Vai estrear filmes de terror, vai estrear um monte de coisa. Vou chutar aqui que o traje que a gente viu no teaser lá do Lanternas é o traje do Hal Jordan. Linhas do tempo que não são lineares. Cronologia. O John Stewart ser o Lanterna Verde no auge, assim como o Superman vai começar o seu auge agora no segundo filme. O primeiro filme ele é bem inexperiente ainda. Se parar pra pensar, ele tá há 3 anos já em atuação. Agora já passou um tempo. O próximo filme deve estar o quê? Há 5 anos em atuação, provavelmente. Então ele já é um Superman um pouco mais maduro. Vamos ver o amadurecimento dele, como do John Stewart. A gente vai ver a construção do John ao longo da série. E vamos ver quando que ele vai assumir o anel, né? E assumir o posto de Lanterna Verde. E como eles vão fazer isso ao longo do DCU. Comentem embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Tamo junto. Até a próxima.